Bom, pessoal, boa tarde a todos. Essa é uma reunião de trabalho, né, dando continuidade ao projeto nosso do Figueirense. Figueirense que está num momento especial, momento, né, disputando aí de igual para igual uma Copa do Brasil, né. Tivemos ontem a oportunidade de assistir um belo jogo, né, uma bela partida, mostrando que é possível chegar novamente, sim, como nós já chegamos numa final de Copa do Brasil. Né, estamos num momento importante no Campeonato Brasileiro da Série A. E dentro desse projeto, né, tem coisas que realmente fogem o controle da gente. Né, a gente vinha com... E a minha filosofia de trabalho é manter técnicos por longo tempo no clube. Né? Tanto é que o ex-técnico que estava aqui não foi o Figueirense que dispensou, foi ele que saiu em função de uma nova oportunidade. E para isso a gente estudou e buscou o René. Né? Então, eu estou tranquilo disso, e eu te falei, depois de fechar o negócio, estou muito feliz, porque eu tenho certeza que o Figueirense fez o melhor em termos de contratação de um técnico para o Figueirense nesse momento. Então, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar esse desafio aqui junto conosco. Muito obrigado. Quero agradecer as palavras carinhosas do presidente e dizer que eu me sinto muito confortável em estar sentado hoje aqui, porque pela primeira vez eu fui entrevistado no Brasil para assumir um cargo como treinador. Lhe agradecer e parabenizar pela essa iniciativa, porque é uma das coisas que eu venho cobrando muito do futebol brasileiro. O futebol brasileiro contrata alguém que ele acha que está contratando, o técnico vai para algum lugar que acha que está indo para quem ele imagina, e no final as coisas não batem, e aí o rompimento é muito rápido. É um casamento sem namoro. Né? Então, eu acho que foi muito importante a conversa que nós tivemos. Eu pude apresentar e expor ao presidente todo um método de trabalho que nós montamos nesses 4 anos que eu estive fora dos gramados, que testamos no Botafogo, e durante 7 meses fez com que o Botafogo ficasse em primeiro e segundo lugar. E eu agora estou muito ansioso, apesar dos 36 anos de carreira. Para mim é o segundo projeto em que eu trabalho. Eu estou me sentindo um jovem, porque é o segundo clube em que eu vou testar esse método. E eu estou muito ansioso para ver se esse método é realmente eficaz, como ele se provou no Botafogo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Chego aqui com muita disposição, como sendo o meu segundo emprego. É o segundo trabalho que eu vou realizar na minha carreira. Quem começa a coletiva? Seja bem-vindo, René. Daniel, do seu dia. Obrigado. Queria saber como é que é ser treinador nos dias de hoje, né, essa cultura do futebol, que o senhor saiu do Botafogo com 64% de aproveitamento. É meio remar contra a maré, assim, e também viu o Figueirense, que teve um técnico por mais de um ano também em trabalho, isso te dá confiança para fazer um trabalho a longo prazo também? Isso foi outra coisa que pesou bastante, né? Eu acho sempre desagradável. Todos nós temos que fazer, mas é sempre desagradável você assumir o lugar de um técnico que foi mandado embora e, às vezes, de uma forma não muito justa, às vezes justa. Eu não sou corporativista dizer que o treinador nunca tem que ser mandado embora. Quando você perde o vestiário, quando você não tem mais controle do grupo, está na hora do treinador ou pedir as contas ou ser mandado embora. Não sou contra isso, não. Mas sair de um treinador que estava 1 ano e 2 meses aqui, um dos que mais tempo estava, né? Eu acho que primeiro é o Eduardo Batista, depois vem o Levi, eu acho que o terceiro. Era o Argel aqui. E eu tive oportunidade de ter uma longa conversa com ele. Eu não venho para o Figueirense sem saber quem era o Figueirense. Eu me informei com ele e tive as melhores referências possíveis, não só do elenco, mas da direção, da comissão técnica, de todos que compunham aqui o dia a dia do Figueirense. Me falou muito, falamos muito, nós gastamos mais de 1h30 ao telefone para que eu soubesse se eu queria mesmo o Figueirense. Eu cheguei a um momento na minha vida que eu estou ansioso, como eu disse, é o segundo clube que eu vou colocar esse método que nós montamos, mas também não quero fazer nenhuma aventura. Então,
o que ele disse para mim me deixou muito confortável em vir trabalhar no Figueirense. Espero que dê certo. A vida é sempre uma conjugação de fatores entre trabalho, resultados, sorte, mas há que se ter uma retaguarda, como, segundo o Argel disse, sempre teve. Então, isso é muito importante. René, você falou já pela segunda vez nessa questão do projeto. Segundo time, Método. Você vai poder botar em prática pela segunda vez esse método. Claro que você não vai abrir todo ele aqui, mas gostaria de saber no que se baseia esse método, que é um método, como você falou, novo. Como vai ser a passagem do René Simões por aqui em relação a esse método? O que você pretende mudar em relação a isso no Figueirense? Não, eu não pretendo mudar em relação ao que eu coloquei no Botafogo, não. Depois que nós saímos do Botafogo, a comissão reuniu-se e fez alguns ajustes, pequenos ajustes do que a gente tinha que fazer. E ele é uma série de coisas que eu vi durante 4 anos que eu estava cansado e querendo fazer alguma coisa diferente. Durante 4 anos eu fui montando. Por exemplo, uma das coisas é o que o Benfica faz. O Benfica não ganhava nada há muito tempo. Nos 2 últimos anos, o Benfica vem ganhando, e uma coisa que eles fazem é o treinamento em sala. Então, todo dia, os jogadores passam por uma sala e ali vai ser discutido alguma coisa. Vai ser mostrado um vídeo, vai ser feito uma compressão, que é o momento em que você cobra dele, mostra os erros, mostra os defeitos dele, depois você faz o direcionamento, que é a hora que você vai corrigir, depois você faz a celebração, dizendo para ele que as coisas podem ser melhores, ele tem potencial, por isso ele está no clube, e depois você vai para a experimentação, que é o momento mais importante, que é dentro do campo e você falar e corrigir, e você mostrar e fazer com que ele exercite para o ciclo de aprendizado se fechar ali. Então, isso funcionou muito bem durante 7 meses. Todos diziam no início que os jogadores do Botafogo não iam aguentar 15 dias isso. Jogador de futebol não vai aguentar isso. Eu parto do seguinte, o jogador de futebol é dado muita regalia para ele. Está na hora de a gente acabar e começar a lidar os jogadores como profissionais. Eles são pagos e muito bem pagos para dizer que durante meia hora eu não posso sentar ali e estar ouvindo, vendo os meus erros, vendo os meus vídeos, os erros coletivos, os erros individuais. Está na hora de acabar com isso. Então, durante 7 meses, todos os dias, os jogadores não teve um dia sequer que não passassem ali para ver o adversário, para ver coisas lá de fora. Eu posso citar um detalhe, o Botafogo jogava contra o Fluminense, a gente precisava ganhar de qualquer jeito. E foi logo depois que o Bayern de Munique jogou contra o Porto e tinha que ganhar de qualquer jeito. Então, eu peguei os momentos iniciais do jogo do Bayern de Munique, mostrei para o time e disse, olhem, eles olharam e disseram, e agora? Disse, dá para fazer? Digo, vamos fazer. Então, durante 30 minutos, o time conseguiu fazer momentos avassaladores contra o Botafogo, de uma intensidade. Depois, o preparo físico, nós tínhamos um problema e depois corrigimos isso lá no Botafogo, a troca. E mais 30 minutos exatamente muito parecidos, com muita intensidade. Então, essa é uma das partes, né? Outras partes é a prática dentro do campo, a experimentação dentro de campo, em que você... Um campo de futebol, ele tem... Aqui nós temos 105 por 68, correto? Mas ele se decide em espaços pequenos. Então, você tem que saber a sua função dentro daquele espaço pequeno, se eu tenho a bola, se eu não tenho uma bola. Então, uma série de coisas que a gente vem trabalhando. Tomada de decisões, foi um outro curso que eu fiz com o inglês, Mark Williams, e tomada de decisão é alguma coisa sensacional, que você toma todo dia, mas você não sabe o que pode ser feito para que melhore a sua tomada individual ou a coletiva. Então, isso você começa a trabalhar com o jogador e ele começa a ver as coisas diferentes. Nós estamos trazendo um coach, que é o Paulo Serrano, Alfredo Montes, auxiliar técnico, Chico Santos, auxiliar técnico também, e o coach é o Paulo Serrano. O Paulo trabalha no Empretec, não sei se alguém já ouviu falar nesse curso, é um curso da ONU, dado pelo SEBRAE, só sobre comportamentos. Então, isso é uma outra coisa que nós colocamos no nosso método, em que o jogador aprende que, quando eu digo para ele, você errou isso aqui, eu não estou dizendo aqui, Carlos Alberto, ou Muralha, ou Fabinho, ou João Vitor, você não só erra, só faz... Não, eu estou dizendo que naquele jogo, naquele comportamento, naquele momento, o comportamento dele não foi o adequado, vamos fazer o direcionamento, vamos corrigir e vamos experimentar o comportamento novo. E isso funcionou
muito bem em cima de muita cobrança, porque todos nós vivemos num mundo de cobrança. Se vocês não tiverem resultados, vocês vão ser demitidos. Todo mundo é assim, então você pode fazer diferente com o jogador desse paternalismo. Ah, não posso cobrar dele, porque ele vai ficar aborrecido. Se ficar aborrecido, meu filho, você recebe muito bem para fazer o que tem que ser feito. Então, é a forma como a gente tem trabalhado. Eu tive a oportunidade de dizer para o presidente que ele tinha que ter muito cuidado na mudança, porque você vem de uma mudança de um treinador, e parabenizo ele, parabenizo o Argel, pela intensidade com que o time dele joga, pela aplicação. Eu acho que ele fez um trabalho brilhante aqui no Figueirense. Tive a oportunidade de dizer isso ao telefone para ele. E o jogador não pode perder essa intensidade. Essa cobrança, essa intensidade, essa forma de entrega dentro de campo tem que ser a marca do Figueirense. Foi isso que nós vimos ontem, e no intervalo. Não tive participação nenhuma no jogo de ontem, por favor. Também não assisti o jogo lá do presidente, o presidente não estava lá. Se cheguei atrasado lá é porque ainda fui, que eu não deveria ter ido, porque tive um problema de falecimento de uma pessoa muito querida na família, tive que fazer todo o problema lá, e era aniversário da minha filha, que não quis fazer à noite por causa desse falecimento, fez à tarde, então eu tinha que almoçar com ela e sair correndo do almoço para pegar um avião e ainda chegar lá. Cheguei aos 5 minutos. Não porque eu quisesse chegar atrasado, mas é porque eu queria estar no jogo. Eu teria todos os motivos para dizer ao presidente, só vou na quinta-feira e não vou na quarta-feira. Mas fiz um esforço grande e estive lá. Então, que a gente tenha sempre o cuidado de, quando colocar as coisas, não colocar o fato, mas procurar o contexto, né? Porque quem de um contexto tira um texto, arruma um pretexto. E a gente não pode viver de pretexto nesse país, que está muito, muito feio, o nosso país, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma conjugação aí, uma ligação muito legal sobre isso. Então, basicamente, o método vem em cima disso, de muita cobrança, de muita firmeza, de muito profissionalismo. Acabar, essa história que diz assim, ele é pai, pergunte às minhas filhas o pai que eu fui. Eu fui o pai que tudo que as minhas filhas quiseram, elas tiveram. Precisaram, elas quiseram. E tudo que quiseram, tiveram que capinar muito para conseguir. Porque nada vem de graça, tem que ser a custa de muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Então, eu sou esse pai. Se é isso, ser pai, eu sou pai. O jogador vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que esticar aquela veia do pescoço dele e honrar o salário que ele recebe e a camisa que ele veste. Fora isso, vai ficar tudo bem. Se não for, a mão é pesada também, pode ter certeza. Eu nunca deixei filmar um vestiário meu, porque se alguém... ainda ontem eu estava brincando com o Kleber, a hora que eu cheguei lá no vestiário, o que eu estava falando, e ele me olhando assim, eu digo, Kleber, por isso é que eu não deixo filmar meu vestiário, porque as pessoas não vão me reconhecer, aquele cara que fala pausadamente, que tenta colocar os verbos, as vírgulas, os S's todos no lugar, porque no vestiário é a linguagem de boleiro, amigo, ali é a linguagem que eles entendem. Eu só abrindo um parênteses, uma vez um pastor assistiu uma preleção minha e ficou horrorizado. Eu disse para ele, olha, não falo palavrão, eu só uso a linguagem do boleiro. Então, eu não falei nenhum palavrão. Tu falou milhares aqui. Eu digo, não, isso é a linguagem do boleiro. O boleiro, essa é a nossa linguagem. Aqui nós nos entendemos assim. Então, isso aí a gente não pode perder, porque o Argel fazia isso muito bem. Próxima. René, quando o seu nome apareceu como novo técnico do Figueirense, ele veio na imprensa, ele veio sempre com as palavras experiência, é um estudioso do futebol, junto. Lhe agradam essas palavras para definir a sua trajetória? Desde que não me chame de teórico, me agrada. Eu, quando assumi na Bahia, primeiro o teórico assumiu. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, eu estava numa conferência de imprensa. Meu filho, que idade você tem? Ele tem 26 anos. Você quer me explicar o que é um treinador teórico? Aí ele, não, é que... E não sabia explicar. Eu digo, então eu vou te dizer o que é uma pessoa teórica. Eu acabei a faculdade de engenharia e construí minha primeira ponte. Eu ainda sou um teórico. 40 anos depois, construindo pontes, você me chamar de teórico é impossível. Eu já sou um prático, já construí 40 anos, eu construo pontes. Então, eu não sou um teórico. Se você quiser dizer que eu sou um didático, que eu gosto de colocar as coisas no lugar, que eu me preparo, eu antecipo cenários, eu acho que isso
Se eu vou jogar com um clube, eu gosto de antecipar cenário. Se eu estiver ganhando, se eu estiver perdendo, e aí já treino isso, já converso com os jogadores. Então, essas coisas eu gosto de fazer. Outra coisa que, já que você perguntou aí, é importante, é a linguagem de hoje, né? Então, a gente criou um grupo pensando o futebol, né? Então, os jogadores, está todo mundo conectado. A vida hoje é isso aqui, ó. Então, a primeira mensagem que o jogador recebe do adversário, da parte individual dele, do outro, ele vai receber por aqui. Porque o tempo todo ele está com isso aqui. Ele acorda, ele vê ali. De madrugada ele vai ao banheiro, ele vai lá e vê se tem alguma mensagem. Então, primeiro é essa linguagem aqui que a gente faz. Então, a gente faz tudo por aqui e funcionou muito bem. Por isso que eu disse, eu estou muito ansioso para ver como é que vai funcionar aqui no Figueirense. O René, então a situação evoluiu, porque se o Osório usa papel, né? Manda recadinho, agora você com WhatsApp. É bem melhor, né? Não, ele deve usar também, né? Mas é que isso aqui é o tempo todo. O jogador, tu viaja como nós viajamos aí, todos eles estão o tempo todo aqui conectados. Então, eu gosto que eles criem um grupo deles, que aí eles conversam entre eles, e depois tem um grupo da comissão técnica, que é esse Pensando Futebol, e é muito legal. Eles mandavam vídeos que eles viam interessantes e a gente discutia aqueles vídeos, às vezes projetava e íamos discutir onde é que está o certo, o que está bom, o que é que nós podemos fazer. Então, fica muito legal essa interação, essa linguagem, né? Isso é irreversível. Isso é irreversível. Não tenho dúvida. Então, a minha pergunta, ontem o Levi destacou que o Galo não merecia nem o ponto que conquistou. E os jogadores do Atlético elogiaram o Figueirense pela garra, pela doação, pelo sistema defensivo, etc. e tal. Fora a falha que resultou no gol de empate. O que melhorar diante do que você viu e o que é possível dizer? Eu acho que a gente tem que pensar. Como eu disse, futebol, nós temos que pensar. Jogar é muito fácil. Agora, pensar o jogo é mais difícil. O Muralha ontem estava sentindo um incômodo, não podia chutar. O time não pensou. Veio alguém ali e começou a chutar uma bola lá, que essa bola voltava o tempo todo, sufoco em cima da gente. Não dá para abrir dois caras ali e sair jogando com essa bola, trabalhando. Então, o time tem que pensar. Você tem que ter cabeças pensantes nisso. Então, a ideia é que o jogador pense o jogo e não só jogue o jogo. Então, ali o Muralha está uma peça que não dá para dar o chute. Então, eu vou abrir meus dois laterais, o Muralha vai dar um toque ali, eu vou trazer o meu time todinho, vou jogar, vou até chamar o Galo aqui e trabalhar nas costas dele, porque eles jogam com a linha de defesa muito avançada, a gente ia até ter mais oportunidade. Mas a gente vinha um zagueiro aqui e batia essa bola lá em cima. Eles ganhavam, porque é todo mundo muito alto, com o Dudu e com o Maicon, com o Cleiton. Quem é que vai ganhar? Vai ganhar o time deles, que é mais alto. Ganhava a bola e vinha o sufoco de novo. Nós tivemos, depois de 40 minutos, 4 corners. E os 4 corners nós pusemos lá. Os 4 corners resultaram em contra-ataques dele em cima da gente. Então, por que não bater aquela bola curtinha, junta 3, 4, ganha o tempo, vira. O jogo, eles começaram a centralizar muito em cima da nossa bola. Nós saímos pelo lado esquerdo, eles fechavam 3, 4 ali e ganhavam. Do outro lado, estava completamente livre. Então, é você pensar o jogo. Se eu estou numa zona de pressão, como é que eu saio de uma zona de pressão? É o outro lado que eu vou virar a bola. E o outro lado estava fácil de jogar o outro lado. Então, aonde melhorar? É isso aí. O jogador pensar o jogo e tomar as tomadas de decisões vem em função disso aí. Né? Eu estou com menos um, que é o Muralha. Né? Eu já perdi o cara que segura bem a bola no finalzinho lá, que é o Cleiton. Né? O Dudu também já não estou mais, já saiu o outro no meio campo que trabalha. Como é que eu vou trabalhar agora? Então, eu penso o jogo. Então, a ideia é isso. Mas eu acho, novamente, vou falar, que o Argel deixa um legado muito legal. Um time que fecha, deixa os lados abertos e balança em bloco. Um time que fecha muito bem aqui atrás, sabe muito bem se defender, puxa um contra-ataque com pouca gente, pode ser com mais gente também ali. A defesa saiu um pouquinho mais rápido, né? Essa saída da área. Tem uns detalhezinhos que... poucas coisas. Mas eu recebo um legado do Argel muito bom. E volto a parabenizar ele, e bom isso. E ontem, vendo os meninos, né? Esse Bruno ali jogou como um veterano na zaga, o Denner entrou ali, a leitura, ele matou o Giovanni Augusto, porque o Giovanni gosta de fazer os passos nas diagonais, e ele leu todos os passos e antecipou os passos dele. Fiquei impressionado. O menino, com a leitura daquele ali, é muito,
muito importante. Então, isso é animador, né? É animador você sair com um time que está desfalcado e ver um time ter uma performance como ele teve ontem. Foi muito emocionante ver o jogo ali do lado do Kleber, atrás do gol, e a gente podendo gritar com o Muralha ali, gritar com alguns, poucos, né? Porque a acústica do Independência não permite que você fale muito. Renê, boa tarde, Edmilson do Globo Esporte. Você falou sobre esse legado do Argel, a intensidade e também sobre alguns valores individuais, que era o que eu ia lhe perguntar agora. Depois da conversa também com o presidente, você teve saída de jogadores, você vai pedir jogadores, o elenco está te oferecendo o que você precisa para esse segundo turno? Não conheço o time. Você vai ficar espantado. Dizer que eu joguei 2 vezes contra eles e não conheço o time. O treinador que diz que conhece um jogador sem ter trabalhado com ele não está falando a verdade. Eu posso dizer para citar o time, a escalação todinha aqui, mas eu não conheço eles. Eu não sei como é que eles reagem em determinadas situações. Ontem eu já tive uma lida. Então, em determinado momento, eu estou com o meu goleiro que não pode bater a bola, e eu vi jogadores saindo de costas, o goleiro não pode bater a bola, está machucado. Então, isso aí você já tem uma lida. Você tem que trabalhar com eles, tem que viver aquilo ali. Então, eu não posso falar em contratação, em jogadores. Eu só sei que o time tem coisas muito boas que eu vi ontem e me satisfizeram. Já tinham me deixado uma boa impressão nos jogos que joguei contra. Vi o jogo do Fluminense todo, por acaso, eu vi o jogo todo do Fluminense e nem sabia que logo depois do jogo o presidente ia me ligar para me entrevistar. E acabei vendo o vídeo também, aí já com outros olhos, né? Aí já vi com outros olhos. Você tem que trabalhar com o jogador, então eu acho prematuro agora dizer que eu vou pedir alguma contratação aqui, eu vou dispensar alguém, eu estou muito satisfeito com o elenco, eu sei que o legado é muito bom, vamos trabalhar com ele. Pessoal, quem não perguntou ainda, encaminhar para o Curitiba. Renê, boa tarde. Marcelo, da Rádio Guarujá. O Campeonato Brasileiro chegou na sua metade, 19 partidas. Pelo que você já acompanhou, o que você projeta da competição para este segundo turno? A gente tem que projetar jogo a jogo. Eu agora vou fazer uma pergunta para os jogadores. O que eles querem, olhar para frente ou olhar para trás? Essa pergunta é que eles vão ter que me responder. Nós vamos olhar para trás, para o Z4, ou nós vamos olhar para o G4? Esse é utópico. Eu não sei, pô. Futebol, já vi tantas coisas acontecerem em futebol, então vamos ver o que o grupo decide, né? O treinamento Antes, time completo hoje? Hein? É o time completo? Não, quem jogou ontem foi só o regenerativo aqui e vai descansar, está todo mundo muito cansado. O empenho ontem, a viagem é muito desgastante. Esse é um detalhe, né? Que Rio, São Paulo tem vantagens, né? Você acaba de jogar 50 minutos, não está em casa, né? Aqui você tem quase sempre uma escala a fazer. Saímos, eu acordei 7h30 da manhã e cheguei agora. Então, esse é um desgaste muito grande, porque você jogou, você tem o desgaste do jogo, aí tem o desgaste da viagem, que você não... A sua alimentação, embora tenhamos parado para almoçar, tudo isso, mas não é o ideal, a tua hidratação não é o ideal. Então, você sai sempre em desvantagem, toda vez que você tem essas conexões. Então, os jogadores têm que repousar, treina amanhã à tarde e já vai para a batalha de novo, uma grande batalha, que a gente vai jogar com um time, na minha opinião, é o time mais bem arrumado do campeonato, é o Sport. Um jogo muito difícil. Bom, Renê, Jâniter da Rádio CBN Diário, né? Seja bem-vindo. Já foi citado aqui, né? O Argel ficou praticamente um ano e 2 meses, e essa é uma filosofia de trabalho que o grupo já está acostumado a trabalhar. E você chega agora, tem um turno para finalizar essa temporada de trabalho? Bom, a intensidade vai ter que ser a mesma, a cobrança não vai ser diferente, talvez o tom seja diferente, só isso, só o tom, não vai ser... Essa intensidade é o que eu coloquei. O Botafogo não perdeu um jogo para nenhum pequeno do Rio de Janeiro. O Botafogo só perdeu um jogo esse ano no estádio dele. Então, na nossa casa, a intensidade, a cobrança é muito grande. Talvez o tom, né? Eu posso dizer para você não, e eu posso dizer não. Então, mas eu estou dizendo não para você, pô. Então, e hoje eu vou falar para os jogadores ali, vou contar a história quando o Carlos Alberto chegou lá no Bahia, né?
Carlos Alberto chegou no Bahia e no primeiro treino dele, ele, pô, foi falta. Eu digo, não foi não, segue o jogo. Ele, mas foi falta, segue o jogo. Pô, foi falta, segue o jogo. No dia seguinte ele me procurou e disse assim, pô, você não se aborreceu? Eu falei 3 vezes e você não se aborreceu? Eu não, eu sei quem manda e eu sei quem vai continuar mandando aqui, só isso. Então, não tem porquê, você é o tipo de comando. Agora, o comando vai ter, não vai fazer o que quer, não. Entendeu? André? Renê, você falou, né, que estava 4 anos assim, ser treinador, né, em outros cargos. E o que te motivou a voltar? E o que te deu esse ânimo, além de tudo que você estudou, mas o que te deu essa vontade de retornar aos campos e ao trabalho de dia dos jogadores? Eu posso citar para você quando eu trabalhei na televisão como comentarista, né? E mesmo antes da Copa, né, em alguns jogos, porque você vê o que está errado lá e você só pode comentar o que está errado. Você não pode corrigir o que está errado. Então aquilo me dava uma agonia danada. Eu disse, pô, eu estou vendo. A mesma coisa quando você trabalha num cargo de diretivo, que você vê algumas coisas erradas, mas quem vai definir é o treinador. Você pode até chamar depois para uma reunião e dizer assim, olha, eu vi isso assim, como é que é e tal, isso aí é absolutamente perfeito, mas não é você que decide. E aí a minha vida toda foi decidindo, então eu senti falta disso. Então eu disse, bom, se eu não vou conseguir ficar fora de ser treinador, eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que eu fiz. Ah, e os títulos que você ganhou, isso acabou. O que você ganhou antes não pode determinar o que você faz hoje. Então acabou, entendeu? Ah, os 4 títulos que você ganhou no Catar, maravilha, chega, já passou. Entendeu? O Mesquita você conseguiu classificar, o primeiro time da Baixada Fluminense a classificar para o Campeonato Carioca, nós classificamos em 85. E aí? Não interessa mais, isso já passou. Então o que importa é hoje, é chegar ao Figueirense e trabalhar, pronto. O passado é passado, se foi bom, se foi ruim, não interessa. Então, eu estava com vontade de voltar, voltei no Botafogo, muito feliz de tudo que nós fizemos lá, e acho até que, para terminar aqui, Deus tem uns desígnios que a gente não consegue entender. Eu não consigo entender até hoje a minha demissão do Botafogo. Mas só que eu fui demitido numa quinta-feira, na sexta-feira, minha cunhada entrou na minha casa passando mal. De quinta-feira até semana passada, eu tive cuidando dela. Aí pude fazer todo o tratamento dela, fazer a cremação dela, iniciar o inventário dela. No dia que eu saí para a missa de 7º dia, o Kleber me ligou, eu estava saindo para a missa, me ligou e disse, olha, vamos acertar tudo isso. E eu acertei. Eu fiz a missa de 7º dia, já acertado, vindo trabalhar. Então, alguma coisa assim que não dá para entender. Como é que ele planeja as coisas. Então, seguindo esse ritmo, estou aqui, no Figueirense, com muita animação. Pessoal, para encerrar a última, tá? Renê, você viu o jogo na quarta-feira, você fez suas considerações, fez os elogios, mas sábado já tem jogo, você tem pouco tempo para preparar a tua equipe. A equipe que deve jogar deve ser mais ou menos a que jogou no Independência ontem. E sobre o Alex Muralha, você ainda vai avaliar se ele joga ou você não pensou nisso ainda? Vou conversar muito com o Hudson. Gostei muito do vestiário dele, a montagem do time, achei que ele fez um trabalho fantástico. Então, eu vou conversar. Pode ter certeza que as decisões virão muito do que o Hudson vai me dizer, porque eu não tenho condições de tomar decisões ainda. Não temos o João Vitor, não é? Então, as decisões vão ser basicamente sentar o Hudson, que vai sentar no banco junto comigo, se eu precisar substituir. Eu não vou perguntar ao Alfredo ou ao Chico, eu tenho que perguntar ao Hudson, que está aqui, conhece tudo, e é uma pessoa que eu tenho... Ele já trabalhou com o Valdemar de Oliveira, que foi meu assistente, iniciou comigo. As referências são as melhores possíveis. Tedesco também, já tenho referências dele. Então, eu fui buscar de todo mundo. Eu não estou chegando aqui sem informações, não. Eu sei todo mundo. O Roupeiro trabalhou comigo também. Então, trabalhou comigo. O Marquinhos trabalhou comigo no Fluminense. Então, eu acho que nós estamos muito bem amparados de tudo. E pode ter certeza, o Hudson vai ter o dedo dele
nessa formação aí. Não estou tirando minha responsabilidade, não. Você está no banco, assumo tudo que acontecer, mas eu tenho que ouvi-lo porque ele tem mais condições de me ajudar. Seja bem-vindo ao Figueirense. Muito obrigado. Muito obrigado. Ô, Renê, só para a gente encaminhar, só uma curiosidade, né? Eu não sei se nesses 36 anos que você citou, que tem dentro do futebol, você já tinha passado uma situação parecida. 36 como treinador, né? Ah, Você como está esquecendo. treinador. Se botar tudo, dá 42. 42, então tá. Então, nesses 42 anos, experiência como essa que você viveu, você acabou sendo demitido do Botafogo, e você citou há pouco que não sabe, consegue entender até agora, mas curiosamente você foi demitido após uma derrota para o Figueirense. Olha como é que Dias as depois, coisas o são Figueirense veio incríveis. de contrato. Você já tinha passado por isso Não. como treinador? Não tinha acontecido, não. É mais uma história que a gente coloca nisso aí, vai entender os desígnios de Deus. Né? É impressionante isso. Né? Legal. Renê, obrigado. Aragão, obrigado. Renê, presidente. Minha carteira. Obrigado.